E aí, gente, tudo bem? Eu fiz um vídeo aqui há pouco tempo falando sobre a alectomia. Teve uma repercussão muito legal, muita gente acabou se interessando, perguntando, algumas pessoas já vieram no consultório, já até fizeram o procedimento. Então eu resolvi falar mais um pouco sobre isso. Existem algumas alterações que a gente consegue corrigir apenas com a alectomia propriamente dita, que é o quê? Tirar um pouco da asa e fechar um pouco o nariz. Mas existem muitas coisas, muitas alterações que a gente não vai conseguir corrigir somente fazendo a alectomia. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês, são exemplos de livro, para ilustrar bem isso. Vamos lá então. Existem várias formas de a gente analisar a asa do nariz de uma pessoa. Então, por exemplo, na visão frontal, normalmente a gente olha a largura dela comparando com o canto interno dos olhos. Existe uma proporção ideal para isso. De perfil, por exemplo, a asa ela precisa ter um formato que é mais ou menos parecido com esse daqui. Então a gente pode ter diversas alterações. Nessa daqui, por exemplo, o que a gente olha? A asa ela está retraída, então ela deveria estar um pouquinho mais para baixo. Outro exemplo de alteração seria o contrário. Então a gente vê que a asa está chegando onde ela deveria chegar, o contorno está legal. Entretanto, a columela, que é essa região do nariz, ela está mais para baixo do que o ideal. Isso nós chamamos de columela pendente. E um outro exemplo seria a columela estando no lugar adequado e a asa mais caída, digamos assim, o que eles chamam de hanging ala. Então ela está mais para baixo do que ela deveria estar, alterando a proporção ideal. Quando a gente olha a ponta do nariz por baixo, como a gente chama de visão basilar. Então aqui, por exemplo, seria o formato ideal. Também pode haver diversas alterações. Então, por exemplo, aqui existe uma concavidade no contorno da asa do nariz. Isso geralmente é resultado de um posicionamento incorreto das cartilagens alares, que são cartilagens que formam a ponta do nariz. Por outro lado, aqui a gente tem o contrário, a gente tem a asa excessivamente convexa, muito para fora. Isso também pode ser causado por outro tipo de alteração nas cartilagens alares. E aqui a gente tem um outro exemplo em que a gente vê que a narina ela tem um formato ok, entretanto a pele é muito grossa, então a asa do nariz vai acabar sendo mais larga do que o ideal. Então, para cada tipo de alteração, a gente vai ter uma abordagem diferente. Eu vou citar agora exemplos de pacientes que não teriam a deformidade do nariz corrigida somente com uma alectomia convencional. Por exemplo, então aqui, todas essas fotos que eu vou mostrar são fotos tiradas de um livro, não são pacientes meus, eu não tenho objetivo nenhum de ficar mostrando antes e depois aqui, até porque isso ainda não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. Então são fotos de livros, é um livro que chama Rhinoplasty, do Dr. Bauman Guyron, que é um cirurgião dos Estados Unidos. Então aqui, por exemplo, a gente vê um exemplo de retração de asa do nariz. Eu já tive vários pacientes operados com esse mesmo tipo de deformidade. Então aqui não adianta simplesmente fazer a alectomia, porque você não vai conseguir a correção como aconteceu no caso aqui. Um outro exemplo seria uma paciente que além de retração da asa do nariz, ela tem retração da asa nesse ponto, aqui ela tem a asa pendente, e aqui ela tem a columela pendente também. Então não adianta só fazer uma alectomia, porque também não vai conseguir a correção satisfatória. Então, o que é importante no final das contas? Sempre, diagnóstico correto. Tudo em medicina parte de um diagnóstico bem feito. Se você faz um diagnóstico bem feito, você consegue aplicar o tratamento para aquele diagnóstico. Então, quando a gente vê, alectomia, vai fechar o nariz, etc., tem muita gente que vai acabar sendo operado e que não vai conseguir atingir o objetivo desejado. Por isso que é importante você saber dizer para a pessoa se eventualmente a técnica que ela está procurando é apropriada para a alteração que ela apresenta. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, algo que eu puder esclarecer, pode perguntar, seja aqui nos comentários do vídeo ou mandando uma mensagem pessoal, eu vou tentar responder e esclarecer um pouco mais, tá bom? Um abraço a todos, final de ano está chegando, espero que todo mundo tenha tido um ótimo ano. Até logo!